para todos. Estou muito feliz de estar aqui nesta tarde para servir ao Senhor. Sou muito agradecido à Igreja de Joinville, ao convite, ao pastor presidente, pastor Sérgio, ao pastor Juari e toda a sua equipe, a acolhida nessa cidade. Muito feliz por isso. Tive o privilégio de conhecer o meu conterrâneo, pastor Mário, rever o Richard, nosso companheiro de ministério Caialfa no Brasil. Estamos aqui para servir a Deus. Foi-me dado a incumbência de trabalhar com os irmãos nessa tarde um tema sobre discipulado e cosmovisão cristã, e eu rogo da igreja a oração em meu favor, porque de mim mesmo nada tenho, sou falho, sou pó e cinza. Se não for a misericórdia do Senhor, tudo seria infrutífero. Então, de forma que, se alguma coisa for frutífera aqui nessa tarde, é o amor de Jesus pela igreja, em nos socorrer, em nos enviar a palavra, né? E estamos aqui para trabalhar sobre evangelismo, discipulado e cosmovisão cristã. É o nosso tema. Os irmãos estão conseguindo ver bem o que está escrito aí? Esse tema não está no nosso livro, porque no livro está o tema como iniciar um ministério de evangelização universitária. Esse é um tema a mais que foi nos dado a incumbência de falar. Então, se os irmãos conseguirem verificar no slide, quem quiser depois eu posso disponibilizar esse material, tá? Se os irmãos fizeram a inscrição deixando e-mail, posso disponibilizar com tranquilidade para os irmãos acompanharem. Então, irmãos, é um privilégio estar aqui nessa tarde, em nome de Jesus. Antes de começarmos, vamos ler a palavra de Deus no livro do profeta Abacuque, no capítulo 2. Discipulado na cosmovisão cristã, né? Discipulado na cosmovisão cristã. Abacuque 2 diz assim a palavra do Senhor: Então o Senhor me respondeu e disse: Escreve a visão e torna-a bem legível sobre tábuas, para que a possa ler o que correndo passa. Essa profecia, ela nos comunica algo aqui nessa tarde. Deus é um Deus de visão. O Senhor Jesus, Ele incentivou os discípulos a usarem a visão. Deus tinha interesse em que a visão que Ele estava dando ao seu povo, através do profeta, fosse conhecida de todos. E o Senhor Jesus também, ao trabalhar a evangelização com os seus discípulos, Ele fala: Levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa. Isso trata de visão. Visão baixa, visão curta, olha para perto. Visão alta, olha para longe. Se eu olhar tão somente para os meus pés, estarei vendo o que está em torno dele. Se levantar mais um pouco a visão, eu estou vendo aqui, daqui a uns 5, 6, 7 metros. Se eu coloco na horizontal, eu já enxergo mais adiante. Então, a nossa visão, ela tem um alcance de acordo com a nossa posição. E Deus, nessa tarde, quer que nós tenhamos clareza sobre a visão que Ele tem para a sua obra, para o ministério. Glória seja dada ao nome de Jesus. Fazer uma apresentação rápida do nosso trabalho. Nós estamos trabalhando com a evangelização universitária por uma chamada do Senhor Jesus. Eu morava em João Pessoa ainda, no ano de 93, quando Deus nos chamou para esse ministério, de forma a levar o cristianismo, o evangelho pentecostal para as universidades. Os irmãos me desculpem, eu estou apanhando um pouco aqui do controle. Peguei ele aqui à tarde, estou voltando para o início aqui. Vamos recomeçar aqui. Então, falando um pouco do nosso trabalho. Quem somos e por que estamos aqui nessa tarde? Então, discipulado na cosmovisão cristã, o que estaremos falando?
Chi Alpha ou Chi Alpha, né? Eu prefiro Chi Alpha, que está mais em português, Chi Alpha é mais em inglês. A letra Chi e a letra Alfa do alfabeto grego são as iniciais de embaixadores de Cristo. Esse trabalho é um trabalho originário da Assembleia de Deus Americana, do Departamento de Missões, para a evangelização das universidades. Quando o Senhor nos chamou para o trabalho de evangelismo universitário em João Pessoa, nós não conhecíamos o que é Alfa ainda. A partir daí nós passamos a conhecer e houve uma identidade de propósitos. E no Brasil, esse ministério que leva o evangelho pentecostal para o meio estudantil, ele é representado no Brasil pela Agência Pés Formosos e estamos trabalhando há 20 anos nesse ministério, sempre de acordo com os ministérios locais, sempre nos colocando debaixo da autoridade ministerial das igrejas locais, onde quer que elas recebam o nosso trabalho. Aqui em Joinville estamos sob a cobertura espiritual dessa igreja, e isso para nós é motivo de bênção. Aqui temos o pastor Richard, pastor que missionário da igreja holandesa, veio para o Brasil. Vejo ele como resposta das orações para estarmos no campus universitário, tem nos ajudado nesse ministério em todo o país, por onde ele está implantado. Somos integrantes da rede universitária das Assembleias de Deus, como já falei, em todas as Américas, América do Norte, América Latina e América do Sul, onde temos o trabalho instalado. E somos integrantes dessa rede e sempre nos colocando debaixo da autoridade da igreja local. Somos ligados à igreja local e orientados sobre sua cobertura espiritual. Estamos organizados no Brasil, sob a Agência Pés Formosos, que é uma agência de evangelismo e pesquisas sociais. Somos também integrantes do Conselho Nacional da Juventude. Estamos na coordenação de evangelismo universitário. A nossa Convenção Geral criou a coordenação para a evangelização universitária e estamos cooperando com o pastor José Wellington Neto nesse trabalho. Feito essas considerações, vamos ao tema que nós estamos trabalhando nessa tarde maravilhosa. Discipulado na cosmovisão cristã. A humanidade caminha passos largos para o abismo eterno. No final dos tempos, esse fato é potencializado pelo que a gente chama de eficácia de Satanás. É muito forte essa palavra, mas é uma expressão bíblica. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses fala desse tema. Adiante estaremos falando sobre. A humanidade caminha passos largos. A descrição para esse fato é esta: nos quais o Deus desse século, que é Satanás, cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Segundo aos Coríntios 4:4. Ou seja, cegos guiando outros cegos para um abismo eterno. Essa é a situação do mundo. A evangelização e o discipulado universitário ou entre os estudantes são uma atividade de guerra espiritual qualificada. Por quê? A atividade de evangelismo e de discipulado em si já é uma atividade de guerra espiritual. Normalmente já é uma atividade de guerra espiritual. Quando nós adentramos nas escolas, eu quero incluir nessa fala minha nessa tarde, as escolas de ensino médio também. Há uma mão invisível do inimigo na preparação das estruturas curriculares, na preparação das teorias que são colocadas para as nossas crianças, para os nossos adolescentes e para os nossos jovens. Eles que passam 1 hora, quando passam, aprendendo a palavra de Deus, 1 hora por semana na escola dominical e 40 horas por semana recebendo todo tipo de esgoto nas escolas, no ensino médio e nas universidades. Nós estamos numa estrutura educacional no país que foi sequestrada pelo marxismo cultural, por um planejamento
diabólico para levar um ensinamento distorcido sobre conceitos de família, conceitos de pureza, de virgindade, de castidade. Então, são conceitos distorcidos aos quais os nossos jovens estão submetidos, recebendo todo tipo de esgoto in natura, diariamente, nas escolas e nas universidades do país. E quem quer que se levanta contra ou quer dar uma alternativa pedagógica para essa pedagogia marxista que impera no país, é rejeitado. Sequer é mencionado. Se tiver algum pedagogo aqui, poderá confirmar comigo isso que está acontecendo, que vem acontecendo no país. Há muito tempo, é uma pedagogia pautada pela ótica, pela visão de mundo marxista. As universidades são uma espécie de Pérgamo moderno, onde está instalado o trono de Satanás. Anunciar o reino de Deus nas universidades é destronar o inimigo em um território que ele tem domínio. Então, por que a gente diz que as universidades são uma espécie de Pérgamo moderno? Quando Jesus escreveu aquela carta ao pastor da igreja de Pérgamo, ele falou assim: olha, eu sei onde você está, que é onde está o trono de Satanás. Por que Jesus falou isso? Porque Pérgamo, aquela cidade da Ásia Menor, era uma cidade que girava em torno do conhecimento. Ali estava o templo de Esculápio, ali estava o altar de Zeus. A palavra pergaminho vem de Pérgamo, onde foi manufaturado o pergaminho, né? E a gente observa que as trevas tomavam conta daquela cidade. Quando caiu a corte babilônica, quando o Império Babilônico foi atacado e destruído, a corte sacerdotal de Babilônia fugiu para Pérgamo e lá se instalou. Babilônia que influenciou todas as nações com as suas feitiçarias. Então, Pérgamo era uma cidade de muito conhecimento, de muita cultura, de muito progresso científico, mas também uma cidade profundamente influenciada pelas trevas. Então, por isso que Jesus diz: você está onde está o trono de Satanás. A medicina em Pérgamo teve um avanço fora do comum. Lá tinha o templo de Esculápio, lá tinha onde se tinha uma cobra que era adorada pelos pagãos, a mesma serpente que está presente nos símbolos de todos os cursos de ciências da saúde. Isso lá no esoterismo, no paganismo, as pessoas que creem nas feitiçarias, né? Inclusive hoje tem a medicina alternativa, que é muito influenciada por isso. Eles creem nos pontos chakras, que são, na doutrina deles, pontos energéticos no corpo humano, que quando eles entram nas suas meditações satânicas, uma serpente espiritual, uma energia adormecida na base da coluna cervical, ela vai se enrolando na coluna e energizando o corpo. E são coisas da nova era. A mesma serpente lá do templo de Pérgamo. Então, quando Jesus diz: olha, eu sei que você está onde está o trono de Satanás, ele está falando da opressão maligna, da opressão espiritual que estava naquela cidade. E esse mesmo espírito estão nas universidades envenenando a fonte do conhecimento. O que se produz na universidade hoje, a sociedade vai conhecer amanhã. As condutas hoje que a gente abomina, que estão aí, a marcha da maconha, a marcha das vadias, toda essa devassidão que estão acometendo as cidades, nasceram nos campos universitários. Porque o inimigo sabe que se ele arruína a produção do conhecimento, se ele arruína os formadores de opinião, terá uma sociedade estragada. Mas se nós alcançarmos os formadores de opinião, se nós alcançarmos a fonte do conhecimento com o Evangelho, nós podemos interferir no futuro da sociedade. É claro que a gente não vai conseguir impedir o avanço da iniquidade, mas nós podemos diminuir os seus estragos. Nós podemos diminuir os seus estragos. Então, o cristão que se propõe a pregar no campus universitário tem que estar consciente que ele entrará na batalha onde mais o fogo inflama.
onde mais o fogo inflama, como diz o hino 212 da harpa. Essa cena que está aí, ela está propositadamente opaca, porque é uma cena que aconteceu na Universidade Federal Fluminense. A legenda dessa cena aqui diz o seguinte: denúncias e fotos tiradas no dia da festa mostram o consumo de drogas, bebidas alcoólicas, orgias sexuais e rituais satânicos. A ida dos policiais para a Universidade Federal Fluminense foi para tentar identificar e punir os envolvidos na festa. A Polícia Federal foi censurada porque invadiu o campus para deter. Ali estava tendo rituais satânicos, orgias sexuais, drogas e consumo de droga indiscriminado, bebida alcoólica. É esse ambiente para onde estão indo nossos filhos. Estudar, se formar, e precisamos vaciná-los com o Evangelho, com firmeza na fé. É daí para pior, irmãos. Eu procurei uma cena mais leve e ela está propositadamente opaca, porque não está muito própria para o ambiente. Essa legenda que eu li não foi um crente que escreveu, isso aqui é uma matéria jornalística, tem lá o link a respeito. Fazendo essa introdução, vamos ver a importância da cosmovisão cristã no campus e na vida como um todo. A cosmovisão cristã. O que é cosmovisão? Definindo assim de maneira rasa, de maneira simples, visão de mundo, a forma como você vê o mundo. É como se você coloca um óculos aqui, um óculos com as lentes verde, você observa assim, vai ver tudo verde. Se você coloca as lentes cristãs, ou seja, a palavra de Deus, você tem que enxergar o mundo segundo as lentes da Bíblia. Nós não podemos ver o mundo segundo o mundo se vê. Nós temos a visão espiritual. A Bíblia diz que nós somos pessoas espirituais e que nós temos a mente de Cristo. Então, cosmovisão, numa definição rasa, seria visão de mundo, a forma como vemos o mundo. A importância de uma cosmovisão cristã para o discipulado. Por que é importante uma cosmovisão cristã para o discipulado? Porque ela evita que os cristãos sirvam a dois senhores. Ela conduz ao entendimento de que a fé cristã é algo público e não somente privado. Ela prepara para a defesa da fé cristã, portanto, prepara para o discipulado. Ela nos incita a usar a mente para os propósitos do reino de Deus. Então, primeiro ponto, ela evita que sirvamos a dois senhores. O que diz o Salmo 1? Bem-aventurado o varão que não se detém no caminho, no conselho dos ímpios, né? Não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Nós não seguimos o conselho dos ímpios. Em outras palavras, nós não andamos no senso comum das pessoas. O senso comum lá do mundo não informa e não deve informar a nossa maneira de ser e o nosso pensar. Podemos ter rapidamente aqui uma clareza disso. Vejam só. Lá no mundo, quando alguém faz algo errado, algo reprovável, alguém chega e diz assim: uma pessoa dessa não tem amor próprio. Não é verdade? Você tem que ter amor próprio. Amor próprio não é recomendável na Bíblia. A Bíblia diz em 2 Timóteo capítulo 3 que no fim dos tempos viriam tempos trabalhosos, tempos difíceis, em que os homens seriam amantes de si mesmos, ou seja, teriam muito amor próprio. E apresenta uma lista de 18 pecados fundamentados no amor próprio: traidores, obstinados, orgulhosos, desobedientes a pais e a mães, infiéis, sem afeição natural, cruéis, caluniadores. São 18 pecados decorrentes do amor próprio, ou seja, da autoestima exagerada. Não é à toa que são 18. Pode observar, pode contar, são 18 pecados. 6, 6 e 6. É o sentimento que permeia a sociedade dos últimos tempos. Não está à toa dessa forma no texto bíblico. É o espírito do anticristo que está tomando conta do senso comum da sociedade atual. E acontece o seguinte:
que a autoestima exagerada, o amor próprio, tem levado seus efeitos nocivos em todas as áreas da sociedade, inclusive na igreja. Se não tivermos cuidado, estaremos aqui fazendo pregações que massageiam o ego das pessoas e não levam as pessoas ao arrependimento. Se um não crente entra por essa porta para assistir um culto, para participar de um culto, e ele ouvir a mensagem do Evangelho e sair daqui na boa, como se nada tivesse acontecido, sem aceitar Jesus, ele não pode sair dessa forma. Se o pecador entra aqui, ouve a mensagem e não aceitou, ele tem que sair daqui arrasado, deprimido, consciente de pecado, que ele é um miserável. E não sair daqui, não, a igreja eu gostei, me sinto tão bem, como se estivesse numa sessão de terapia, né? Aqui é lugar em que as pessoas devem ser conscientes de seus pecados, de suas misérias espirituais. David Wilkerson falou no seu livro Faminto por Mais de Jesus a seguinte frase, falando das mensagens que massageiam o ego das pessoas: o melhor lugar para uma mente pecadora se esconder dos olhos de um Deus vivo é o interior de uma igreja morta. Porque nenhuma palavra sairá para arrancar a casca do seu coração, para expor os seus pecados. Então, o senso comum do mundo não informa o nosso pensamento. O mundo diz, seja o melhor, passe por cima de todo mundo. O Sermão da Montanha, Jesus diz, bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Pobre de espírito é não ter em si confiança, mas dizer eu posso tudo nele e não em mim mesmo. Hoje estamos tentados por meio de canções e de mensagens que diz, olha, você pode, você tem a força, você é o tal. Isso é o mundo que diz. A Bíblia diz que nós podemos todas as coisas em Deus. Bem-aventurados os pobres de espírito. O mundo diz, olha, você tem que ter malícia nas coisas. A Bíblia diz, bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. O mundo diz, olha, seus problemas estão lá no passado, você tem que ver quem foi você ontem, o que aconteceu semana passada, faça uma regressão, mês passado, há 10 anos atrás, quando era infância, vai regredindo até o ventre da sua mãe. A Bíblia não diz isso, a Bíblia diz que a solução do nosso problema está no futuro. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Então, o senso comum do mundo é antagônico à visão de mundo cristã. Então, nós não podemos servir a dois senhores. E tem mais uma coisa, irmãos. O mundo ainda diz, em todo mal tem um pouquinho de bem, e em todo bem tem um pouquinho de mal. É a antiga filosofia da nova era, do esoterismo, o yin e yang, né? Jesus, falando aos seus discípulos já, no Evangelho de João, ele diz, não falarei mais muito tempo convosco, porque se aproxima o meu adversário, e ele não tem nada em mim. E que cada crente possa dizer nessa tarde, em mim também não. Amém, irmãos? Glória a Deus. Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Isso é cosmovisão cristã. A cosmovisão cristã nos conduz ao entendimento de que a fé é algo público. Nós não podemos ser crentes somente dentro da igreja. Nós não podemos separar a nossa vida religiosa, espiritual, da nossa vida secular. Se você é um funcionário público, seja um funcionário público para a glória de Deus, glorifique a Deus com o seu trabalho, é uma forma de você adorar a Deus. A adoração não é só na igreja. A adoração é ao deitar, ao levantar, ao andar, ao dirigir, ao trabalhar, ao estudar. Foi o que o apóstolo Paulo falou, que comamos, que bebamos, que façamos qualquer outra coisa, faça-se tudo para a glória de Deus. Todos os atos do cristão têm que ser para a glória de Deus. É uma forma de adorar, não podemos separar.
Então, os nossos parlamentares cristãos que estão lá no Congresso ou na Câmara de Vereadores, eles têm que ter muito cuidado com isso, porque o que eles fizerem lá tem que ser para a glória de Deus. Na hora de declarar o imposto de renda, tem que declarar para a glória de Deus também. Todos os nossos atos. Professor cristão dando aula tem que ser para a glória de Deus. Não há separação entre a vida espiritual e a vida material. É uma coisa só. Não há vida secular nem vida espiritual, é uma coisa só. Tudo que fazemos tem que ser para a glória de Deus. Tem que ser pelas lentes cristãs. Não podemos participar do caminho dos pecadores nem do conselho dos ímpios. Crente tem que ser diferente. Tem que ser diferente. Vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve, diz a palavra de Deus. A cosmovisão cristã nos prepara para a defesa da fé. Cada crente tem que estar preparado para defender a fé que uma vez foi dada aos santos. Quando Judas estava escrevendo, quando ele escreveu a sua carta, ele estava querendo escrever um tratado sobre soteriologia, sobre a doutrina da salvação, mas ele disse que o Espírito Santo comunicou ao seu coração e ele teve por necessidade escrever sobre a defesa da fé que uma vez foi dada aos santos. E ele faz menção aos tempos difíceis que estamos vivendo, os tempos de apostasia, os tempos de falsos profetas. Irmão, os falsos profetas não acontecem lá no mundo, eles não estão no mundo, eles estão em nosso meio. Porque o mundo já está na mão de Satanás. Eles têm que vir em nosso meio. Eu abro um parênteses aqui, pastor, porque de repente chega um SMS aqui do céu e a gente muda aqui um pouquinho. Eu estava lendo a palavra de Deus com meu filho, quando chegamos no capítulo 13 do Apocalipse. Meu menino, na época, ele ainda é muito dado a ler a palavra de Deus, ele tinha 9 anos. Chegamos na passagem que fala da besta que sobe da terra. Apocalipse capítulo 13. Vi subir da terra outra besta que tinha chifres de cordeiro, mas falava como dragão. Naquela hora o Espírito Santo bradou no meu coração: pregadores pregando a mensagem do dragão. Eu falei, mas como é isso, Senhor? São aqueles que estão pregando para exaltar a si mesmo. São aqueles que pregam para massagear o ego das pessoas. São aqueles que omitem a mensagem da cruz de suas pregações. E o Senhor falou, veja mais adiante, foi me mostrando os versículos. A pregação que tem a assinatura do Espírito Santo é aquela que exalta a Jesus Cristo e o seu sacrifício. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja a honra, a glória, o louvor. Digno é o Cordeiro que foi morto e reviveu. Digno és, Cordeiro, de comprar para ti povos de todas as tribos, línguas e nações. E o Espírito Santo foi descortinando o louvor que é dado ao Cordeiro. E levou-me lá para o Evangelho de João, no capítulo 15. O Espírito da verdade, ele me glorificará. A ação do Espírito Santo na igreja leva a igreja a glorificar ao Cordeiro, a glorificar a Jesus e não a homem nenhum. Então, tempos difíceis, a defesa da fé envolve o discernimento em nosso meio, para que não ouçamos as mensagens do dragão, porque ele parece com cordeiro, tem chifres de cordeiro, mas quando abre a boca é o dragão falando. Para os tempos do fim, glória ao nome de Jesus. A cosmovisão cristã também nos incita a usar a mente para os propósitos do reino de Deus. O Senhor Jesus falou que nós não podemos servir a dois senhores. É tempo de decisão. Tempo de decisão. Não podemos servir a dois senhores. Nesse sentido, a compreensão do cristianismo como uma visão de mundo tem como um de seus objetivos exatamente evitar que os cristãos sirvam a dois senhores, ou seja, que passemos a compartilhar com a forma que o mundo se vê. Irmãos, nós não podemos sequer votar
em candidatos que tenham princípios anticristãos. Muito me admira crentes, graças a Deus que aqui não tem, mas tem entidade aí afora, organizações evangélicas, que votam em candidatos de visão de mundo marxista. Não pode coexistir marxismo com o evangelho, um anula o outro. Marxismo é uma doutrina satânica, vinda das trevas. Não é o nosso objetivo falar sobre isso, mas eu estou dando apenas como exemplo. Nós não podemos compartilhar com técnicas oriundas das trevas. Muito cuidado na hora de ir no psicólogo, muito na hora de ir no médico, porque as trevas estão cobrindo a face da terra. Precisamos do discernimento do Espírito Santo, precisamos das lentes da Bíblia Sagrada, para saber daquilo que podemos participar ou não. A cosmovisão cristã conduz ao entendimento de que a fé não é algo meramente privado, ela é pública. Eu vou adiantar mais à frente, porque o tempo não vai permitir falar de tudo. Mas uma definição de cosmovisão cristã trata-se de um termo usado em muitas áreas, dentre as ciências sociais, desde a filosofia, desde a teologia e outras ciências sociais, o termo cosmovisão é usado. Então, como eu já falei no início, ela é entendida como visão de mundo, a maneira como nós vemos o mundo. No meio evangélico brasileiro, o contexto de cosmovisão cristã surgiu primeiramente a partir dos livros de um escritor presbiteriano chamado Francis Schaeffer. Foi um homem de Deus, escreveu na década de 50, de 60, escritos que hoje estão aí bem presentes na nossa compreensão de mundo. Dentre seus livros, nós temos O Deus que Intervém, O Deus que se Revela, Cristianismo Básico. Contribuíram também para a disseminação os livros E Agora Como Viveremos, de Charles Colson, Panorama do Pensamento Cristão, esses dois da CPAD, O Universo ao Lado, de James Sirren, Filosofia e Cosmovisão Cristã. Então, são homens que Deus usou para tratar esse tema de forma acadêmica, para tratar esse tema com profundidade, para ajudar os estudantes cristãos e os irmãos, de forma geral, a viver nesse mundo e não sendo do mundo. Aliás, tem uma palavra para nós aqui. Nós somos de outro país, sim ou não? Aqui não é nosso reino, nós somos de outro reino. Quando Jesus nos salvou, Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ninguém pode estar nos dois reinos ao mesmo tempo. E ninguém pode estar fora dos dois reinos, ou está num ou está no outro. Tem uma notícia para todos nós. O nosso reino, a nossa pátria, o nosso país rompeu relações com esse reino aqui. E quando um país rompe relação com outro país, o rei daquele país manda chamar seus embaixadores de volta. Daqui uns dias, nós vamos ser chamados de volta. Daqui uns dias a trombeta vai soar. Glória ao nome de Jesus. Nós não somos daqui. Como diz o antigo hino, né? Sou estrangeiro, sou peregrino. Só uma noite moro aqui. Só uma noite. A cosmovisão cristã não é um conjunto de preposições ou uma teia de crenças. Não é somente uma questão de intelecto. A cosmovisão cristã, a visão de mundo cristã, ela representa compromissos profundos do âmago pessoal de cada crente. Compromisso de agir e de pensar conforme a palavra de Deus. Cosmovisão cristã é um compromisso de enxergar o mundo segundo as lentes da nossa crença. Nós que temos a mente de Cristo. Nós não podemos sequer usar frases do senso comum, do cotidiano. Tem ditados populares que não cabe para a gente falar. Então, por exemplo, não podemos dizer, olha, você tem que ter malícia. A gente, ao invés de dizer isso, a gente tem que dizer assim, ó, você tem que ter prudência. Malícia não, prudência. Tá?
Por exemplo, agora uma frase bem simples que eu aprendi esses dias. O mundo diz assim, olha, fulano judiou muito de cicrano, né? Assim você está judiando de mim. Nunca fale essa palavra judiar, porque judiar significa agir como judeu. E a visão de mundo, a visão lá do mundo, o mundo odeia dois tipos de povos, a igreja e o judeu, a igreja e os judeus. Então, nas universidades e no meio intelectual do mundo, o sentimento e o plano em execução de desconstruir a cultura judaico-cristã, que é a cultura que fala de família, dos valores da moralidade, os valores de pai, de obediência a pai e mãe, os valores que a igreja defende. Isso são valores da visão de mundo judaico-cristã. Então, dentre outras coisas, eles procuram destruir essa cultura judaico-cristã, que é uma cultura que decorre da palavra de Deus. A cosmovisão implica que a compreensão da realidade só se obtém através do conhecimento de Jesus, do conhecimento de Jesus Cristo e da razão pela qual ele veio ao mundo. Ou seja, em outras palavras, ninguém pode falar de valores eternos e da realidade, por que eu estou aqui, de onde vem, para onde eu vou, se não tiver uma compreensão de Jesus Cristo e da razão pela qual Deus enviou seu Filho ao mundo. Porque a Bíblia trata do início e do fim. Então, toda a compreensão da realidade se resume nessas três palavras: criação, queda e redenção. Vamos dizer nós juntos? Vamos lá? Criação, queda e redenção. Nós entendemos bem isso, né? Quando fala criação, queda e redenção, a gente lembra de Gênesis. E disse Deus, haja luz. Mas a gente também lembra de Jesus Cristo e da sua cruz, porque Ele é o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Então isso quer dizer para nós o seguinte, que antes que Deus dissesse, haja luz, Ele disse, haja cruz. Porque Ele é o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. E aí o que acontece? O mundo não conhece essa mensagem. O mundo não sabe o que é Gênesis, que é João 3,16, que é a compreensão exata da realidade. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele em quem Ele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí está a compreensão de toda a realidade. Não se pode responder perguntas do tipo que vamos falar aqui, ó. De onde viemos? O que é o ser humano? O que acontece quando morremos? Como é possível conhecer alguma coisa? Como sabemos o que é certo ou errado? Qual o sentido da vida? Essas perguntas não se respondem sem a compreensão da razão pela qual Deus enviou seu Filho ao mundo. Então, conhecer a Jesus é conhecer toda a realidade. A realidade está em Jesus. A realidade não está nos escritos de Platão, nem de Aristóteles, nem de Sócrates, nem de quem quer que seja. A realidade está em Jesus. A verdade está em Jesus. Pilatos faz uma pergunta e estava diante dele e não conhecia ele, por isso que não tinha resposta. O que é a verdade? Jesus disse, eu sou a verdade. E não existe muitas verdades, existe uma verdade. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ser cristão o cristão não é guiado pelo senso comum, como já falamos, o senso comum do mundo. Ser cristão é andar na contramão do mundo. É andar na contramão. Não importa se todo mundo está indo para a esquerda, se você sozinho está indo para a direita, saiba que Deus está contigo. Jesus falou, ai de vós quando o mundo estiver falando bem a vosso respeito. É preocupante quando todos estão elogiando a igreja, quando todos estão falando bem da igreja. É preocupante quando a igreja está muito bem aceita pela sociedade.
Porque a igreja aqui na terra, ela não é um órgão desse mundo, ela é um organismo vivo de outro mundo. Ela está aqui para inquietar, para mudar, para salgar, para evitar o apodrecimento. E Jesus falou: ai de vós quando todos estiverem falando bem a vosso respeito. Ser cristão é andar na contramão do mundo. Nossos princípios são os princípios do reino de Deus. Desafios do atual contexto do mundo ao discipulado cristão. Ao discipulado cristão. Vou dar uma apressada aqui, irmãos, vai ficar um pouco parecido com corrida de cavalo, mas a gente... é porque o tempo é pequeno e eu tenho que me adequar aqui. Quando vier o Filho do Homem, porventura haverá fé na terra? Palavras do Senhor Jesus Cristo. Estamos nesse momento de um grande desafio aos princípios cristãos. Estamos nesse momento de desafio à fé cristã. E esse é o contexto. Eu pergunto, a Bíblia fala mais de avivamento ou de apostasia nos últimos tempos? Apostasia. A Bíblia diz isso, leia a segunda carta de Paulo a Timóteo, ele se dedica a esse tema. Então, o avivamento está acontecendo para aqueles que estão em Cristo. Se alguém estiver esperando uma grande coisa, um grande movimento, algo que vai chamar muita atenção, não espere não, porque a Bíblia fala de tempos de apostasia nos tempos finais. O avivamento está acontecendo simultâneo à apostasia. Quem está em Cristo está vendo Deus operar, está vendo Jesus curar, está vendo Jesus libertar. Agora, a massa crítica dos crentes carnais só sabe criticar. Vai ficar igual aquele capitão lá de Samaria, que ele disse: olha, ainda que chova pão, não vai dar para comer todo mundo aqui amanhã. Aí o profeta disse: olha, você vai ver, mas não vai comer. E no outro dia, Deus fez um rebuliço, né? No acampamento dos sírios, e o que acontece? Foi muito pão na cidade. E o crítico morreu pisado. O crente deve abrir os olhos, porque Jesus está fazendo uma grande obra em nosso meio. E os incrédulos não vão ver. O contexto do mundo em que vivemos. Nós estamos vivendo um mundo que tem mudanças de conceitos, velocidade na comunicação, espiritualidade anticristã, reavivamento ateísta, intimidação à fé cristã e a eficácia de Satanás. Rapidamente, mudanças de conceito. O que era certo ontem, hoje é errado. O que era errado ontem, hoje passa a ser certo. Não existe uma verdade estabelecida. Depende da visão de mundo, de cada um. É isso que o mundo diz. Mas na Bíblia, o que era pecado ontem, continua sendo pecado hoje. E continuará sendo pecado amanhã. Os princípios da Bíblia não mudam. Os conceitos bíblicos não mudam. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. O mundo vive uma velocidade imensa na comunicação. Antigamente, a gente escrevia cartas e mandava para o parente que estava distante. Ele lia, daqui 1 mês, 2 meses, ele recebia a carta e respondia. A gente ficava ansioso por aquela resposta. Hoje em dia, a gente, quando manda uma mensagem, fica agoniado se a pessoa não responder em menos de 30 segundos. Não é assim? Antigamente não tinha celular, não tinha internet, não tinha carro e as pessoas viviam bem. Hoje em dia tem celular, internet, mensagem instantânea, bate uma foto aqui, estou na cozinha, bate uma foto e manda para quem está no Japão. Agora estou no quarto, bate a foto e manda para quem está no Japão. Hoje tem comunicação, tem carro, tem avião, tem tantas coisas e as pessoas cada vez mais sem tempo. Tem alguma coisa errada com o mundo. Isso está trazendo ansiedade e uma série de problemas aí, que não é o tema de agora, mas tem consequências drásticas. Isso é o que está acontecendo no mundo. O mundo está vivendo uma época de uma espiritualidade anticristã. Essa espiritualidade anticristã
está trazendo termos novos para os nossos jovens, para os nossos adolescentes e para o povo de uma maneira geral. Fala-se muito de uma espiritualidade inclusiva, onde se coloca no mesmo patamar o cristianismo, o judaísmo, o hinduísmo, o islamismo e outros ismos, esoterismo, espiritismo e tantas outras coisas. Ora, Jesus Cristo não pode estar no mesmo nível desses outros. Ele mesmo falou: os que vieram antes de mim são ladrões e salteadores. Eu sou o bom pastor, eu sou a porta das ovelhas. Quando Jesus diz que Ele é a porta e que Ele é o caminho, é algo extraordinário. É algo que jamais nós podemos pensar que está no mesmo nível de qualquer outra religião. E quando nós dissemos que só há salvação em Jesus, e quando nós dizemos que só Jesus é o caminho, e que todos os demais caminhos são caminhos de morte, como diz Provérbios 14 e 12. Essa declaração nossa soa como uma declaração de quê lá no mundo? Soa como uma declaração de intolerância, soa como uma declaração de desrespeito à diversidade, soa como uma agressão ao espírito que está informando as mentes no mundo, de maneira tal que ser um cristão verdadeiro, autêntico, em breve vai ser quase que um ato de crime, vai ser tido como um crime para a sociedade que aí está. Por isso que há tantos cristãos transigindo com a fé, por isso que está em muitas igrejas que já aceitam homossexualidade, por isso que tem muitas igrejas que já acham que o cristianismo não é o único caminho para o céu, mas Jesus Cristo continua sendo o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nós não podemos relativizar o sacrifício de Jesus. Quando Ele disse: eu sou a porta, Ele nos remonta para o véu que foi rasgado. O que é que diz Hebreus 10 e 19? Tendo, pois, ousadia para entrar no santuário, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Lá na cruz, a sua carne foi rasgada, o seu lado foi furado, perfurado por aquela lança, dando sinal de que agora nós podemos entrar e ser parte do seu corpo. Como diz no 139 da harpa: e ali sua carne rasgada qual véu, vivo caminho para o céu nos consagrou. Não é qualquer caminho para ter acesso a Deus só através de Jesus. Moisés queria ver a Deus, Deus disse: fique atrás da rocha, na fenda da rocha, fique ali, que a minha glória vai passar adiante. E você vai contemplar minha glória pelas costas. Aquela rocha era Cristo. Paulo disse: todos beberam da mesma água, da mesma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Não podemos relativizar Jesus com qualquer um, custe o que custar, ainda que percamos tudo, ainda que percamos nossa liberdade, nossos bens, nossa saúde, mas façamos como o apóstolo Paulo. Ele disse o que é o conceito de felicidade. O conceito de felicidade na Bíblia não é igual ao conceito de felicidade no mundo. Paulo estava doente, preso, desprezado dos amigos e condenado à morte. Ele falou para Timóteo: procura vir ter comigo depressa, porque Demas me abandonou, amando o presente século. Só Lucas está comigo. Preso, doente, desprezado dos amigos e condenado à morte. Aos olhos do mundo, um derrotado, um fracassado. Aos olhos de Deus, um grande vencedor. Ele disse: olha, Timóteo, venha logo, talvez não dê tempo, que já está chegando o dia da minha partida. Eu já estou sendo oferecido como aspersão de sacrifício, e o dia da minha partida está próximo. Mas não tem nada. Tem uma coisa, Timóteo, que eu quero te dizer. Oh, aleluia.
combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Glória a Jesus. Não podemos e não devemos relativizar a espiritualidade cristã. É diferente. Está havendo no mundo um avivamento satânico, um avivamento ateísta. Esses três primeiros aí, o Nietzsche, o Freud e o Marx, foram três homens muito usados pelo inimigo para disseminar ideologias, causaram um grande estrago na vida da sociedade. Recentemente tem esses três debaixo aí, o Christopher Hitchens, o Sam Harris e o Richard Dawkins, são três ateus contemporâneos. Seus livros vendem aos milhares. Esse último aí esteve muito tempo no topo da revista Veja, escreveu o livro Deus, um Delírio. Então, esses que estão aí perturbando as universidades e a mente dos adolescentes, a mente dos jovens, esse primeiro aí já foi para o inferno, né? Porque ele disse que ele escreveu um livro com o nome Deus Não é Grande. Agora ele está sabendo que Deus é grande e é juiz. De Deus não se zomba. Estamos vivendo uma época de intimidação à evangelização. As portas tendem a se fechar, mas as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Estamos vivendo a época da eficácia de Satanás. Quando a Bíblia fala de 2 Tessalonicenses 2, sobre a manifestação do anticristo, Paulo diz, olha, o anticristo ainda não está revelado, ele está manifestado. Nós sabemos que há um que o resiste, até que do meio seja tirado. Quando ele for tirado, então será revelado o anticristo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca. Esse anticristo, a vinda dele é segundo a eficácia de Satanás. Está lá no capítulo 2, 2 Tessalonicenses 2, 7 e 8. Eficácia trata de resultados bem articulados, envolve eficiência, envolve planejamento, envolve planos meticulosamente preparados. Isso é eficácia, é obter o máximo de desempenho, o máximo de resultado. Quem é da área da administração sabe disso. E o inimigo está com um plano meticulosamente preparado. Nós estamos em guerra espiritual, irmãos. Ele tem plano para a medicina alternativa. Ele tem plano para a área da administração, tem as terapias de autoajuda, a programação neurolinguística, cuidado crente. Tem plano para a psicopedagogia, para os currículos acadêmicos. Tem plano para toda a área da sociedade. Ele tem plano até para o meio cristão. Teologia da confissão positiva, teologia da prosperidade, a fé na fé. A fé, ela exige um direcionamento. A nossa fé é dirigida a Deus, não existe fé na fé. Fé na fé é palavra mágica, é pensamento positivo, são as doutrinas esotéricas que estão lá no mundo, e muitas vezes as pessoas traem para o nosso meio essas coisas. Não existe poder da fé, existe poder de Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, o que devemos superar para alcançar as universidades, para alcançar as escolas, para socorrer a sociedade, para socorrer nossos filhos? Por que é importante isso? Porque na universidade, irmãos, nas escolas estão os futuros dirigentes desse país, os futuros médicos, os formadores de opinião, os advogados, engenheiros, professores. Se essas pessoas são alcançadas pela mensagem do Evangelho, nós podemos interferir decididamente no destino de um país. Como falei no início, não vamos impedir a marcha da iniquidade, mas vamos diminuir os seus estragos. Porque a profecia tem que se cumprir, né? Mas algumas coisas têm que acontecer, e agora eu vou correr para poder falar. Nós temos que evitar a inversão de valores e de prioridades. Nós temos que evitar a visão introspectiva, os reinos individuais. Nós temos que evitar a descontinuidade com as práticas pioneiras. Nós temos que evitar a superficialidade na pregação. Nós não podemos ter uma postura alienada da sociedade, da realidade do mundo. Nós devemos conhecer o que está acontecendo no mundo para podermos
pregar a palavra. Os filhos de Zebulon eram homens conhecedores de sua época, né? Vivemos uma época em que os valores estão invertidos, o que era certo é errado, o que é errado é certo. Não é assim que está no mundo? Vivemos uma época em que ser cristão autêntico é quase que uma declaração de guerra, e realmente tem que ser entendida como uma declaração de guerra. Mas aqui, internamente, vivemos uma época em que há uma geração que desaprendeu a orar. Essas práticas têm que ser preservadas, têm que ser trazidas de volta. Eu lembro do pastor Anselmo Silvestre, lá em Belo Horizonte. Ele chegava no culto de domingo assim, aí tinha um monte de crente sentado no banco, né, outros orando, antes de começar o culto. Ele, no auge dos seus 93 anos, ele falava: vocês que estão aí sentados conversando, não tem problema na família não, né? Não tem filho desviado, não tem ninguém doente, não tem ninguém desempregado, então está tudo bem, por isso vocês não estão orando, né? Alguns achavam aquela palavra muito dura, mas eu achava ela tão necessária. Nós não podemos esquecer essa prática, porque foi assim que a igreja cresceu. Não devemos deixar as práticas pioneiras. A pregação superficial, o púlpito não é lugar de gracejo. É claro que uma vez ou outra a gente pode dizer uma coisa que descontraia. Por exemplo, tem crente que é tão espiritual que quando ele entra no shopping, a porta de vidro se abre sozinha, ele pensa que foi o poder de Deus. Falar só uma vez isso está bom, né? Mas não vamos encher a pregação de gracejos, de piadas, de humor, porque isso declara uma certa falta de autenticidade do Espírito Santo. Isso declara uma certa falência na mensagem. Pregadores também que transformam o púlpito numa sessão de coach. Aqui não é lugar de se pregar autoajuda e autoestima, aqui é lugar de se pregar ajuda do alto. Glória a Deus. Então, as pregações superficiais, a descontinuidade com práticas pioneiras, tem nos levado a uma situação de enfraquecimento, e a gente tem que recuperar. Irmãos, eu não estou falando propositadamente, especificamente para a igreja de Joinville, estou falando para um contexto geral de país, de mundo. Amém, irmãos? Nós vamos fazer a seguinte reflexão antes de encerrar. Podemos confiar na espiritualidade de nossos jovens e adolescentes? O ambiente em que a maioria dos nossos jovens e adolescentes, por onde tenho andado em todo esse país, tenham constatado, existe uma superficialidade espiritual. Muito que se chama de adoração, de derramar, de um grande louvor, de um grande fluir, não passa de emocionalismo. A gente vê pessoas que, se possível, cantam 10, 15 músicas e ficam lá adorando, parece que estão em transe. Mas na hora de orar não tem a mesma empolgação. Na hora de jejuar não tem a mesma empolgação. Ora, a música por si só emociona. A música do mundo também emociona. Não é? Sim ou não? Então tem muito cuidado com espiritualidade verdadeira e superficialidade. Há desconhecimento da prática da oração. Tem gente que não consegue orar 15 minutos de joelhos, já está incomodado, acabou as palavras, né? E tem uma intimidade na hora de cantar que parece coisa do outro mundo, né? Os conceitos de adoração são restritos ao momento de cantar. A amizade ao mundo e aos prazeres são maiores do que a amizade a Deus. Uma geração mais amiga dos prazeres do que amiga de Deus, como diz Paulo na sua carta ao Timóteo. E, por fim, um discipulado ineficiente. Pesquisa do Instituto Barna, nos Estados Unidos, diz que a maioria dos adolescentes americanos, ou seja, mais de 50%, a maioria dos adolescentes crentes dos Estados Unidos nunca tiveram uma experiência real com Deus. Eu acho que o Brasil não está muito diferente, não. Então, isso é sintoma de um discipulado ineficiente. Graças a Deus pela igreja de Joinville, vocês aqui são referências para esse país. Porque quando se põe à prova a fé de muitos jovens e adolescentes, teve um deles que estava pensando que Sodoma e Gomorra era um casal, um homem e uma mulher. Parece ser brincadeira, mas isso está na pesquisa.
Tem jovem e adolescente, irmãos também, acho que tem irmãos também mais antigos, né? Que sabe a escalação da seleção brasileira, mas não sabe a escalação dos livros da Bíblia. Tem ou não tem? Então são coisas, como é que a gente vai enfrentar uma guerra tão grande com essa deficiência? Irmãos, nós estamos numa guerra espiritual. O inimigo ataca sem parar, como diz o hino do cantor cristão. E sem cessar vigia a cada instante, que o inimigo ataca sem parar. Você pode não querer, você pode nunca entrar numa guerra espiritual. Você pode nunca iniciar uma guerra espiritual. Mas saiba de uma coisa, o diabo já começou uma guerra contra você. Querendo ou não, você está na guerra. E como diz o hino 212 da harpa, podes tu ficar dormindo, mesmo vacilante, quando atacam outros a Belial? Glória a Deus. Então, nós vamos enfrentar esses desafios com ênfase nos valores cristãos, na comunicação eficaz do Evangelho, com o ensino sobre prática de guerra espiritual, com o conhecimento de Deus e das coisas que com Ele se relacionam, e priorizando a evangelização. Nós vamos enfrentar essa guerra, priorizando os valores do reino, buscando o reino de Deus e a sua glória, retornando à prática da oração e da vida pessoal com Deus e a devoção constante. Ou seja, na prática, cada casa tem o seu próprio culto doméstico diariamente. Nós devemos persistir na leitura e nos ensinos das Sagradas Escrituras. Devemos ter o conhecimento da realidade do mundo para aplicar o remédio eficaz. O Senhor nos alertou das dificuldades do tempo presente. O noivo garantiu a vitória. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Isso é fato. Mas há uma coisa a se falar. E com essa reflexão encerro. A questão é, você vai fazer parte disso? De uma forma ou de outra, a igreja vai ser vencedora. Lembram da história de Esté? Deus a chamou, o tio dela, Mardoqueu, falou: Esté, você foi colocada como rainha para esse tempo, você está nessa posição para esse tempo, para esse momento, para agir, para fazer alguma coisa. Se você não fizer nada, Esté, socorro de outra parte nos virá. Se você não fizer nada, irmão, Deus vai colocar alguém, Deus vai chamar outra pessoa. Se você não fizer nada, Assembleia de Deus, Deus vai levantar outro povo. Socorro de outra parte nos virá, mas você e a sua casa vai perecer. É hora de entrar na batalha onde mais o fogo inflama. Vamos estar em pé, em nome de Jesus. Você nesta manhã, nessa tarde, pode se achar insuficiente, pode se achar falho, mas você é um profeta. Cada um aqui é um profeta de Deus para essa geração corrompida e perversa. Você pode olhar para você mesmo e dizer: Deus, eu sou um pecador, como eu posso ser um profeta? Mas a harpa cristã tem um hino que diz assim: o profeta Deus se aproximando, considera-se um pecador, mas o fogo santo queimando torna-o útil para o seu Senhor. Fala, Deus. Fala, Deus. Faça essa declaração diante de Deus com fé. Mudança vai ter na sua vida. Você é um profeta de Deus no meio dessa geração corrompida e perversa, resplandecendo como astro. Fala, Deus. Fala, Deus. Breve os trabalhos serão findos. Breve. Aleluia.
Você vai estar lá naquele dia? Você que ficou até agora conosco, eu quero agradecer e dizer para você aproveitar para se inscrever no nosso canal. Também ative o sininho para receber as notificações e compartilhe esse conteúdo que eu tenho certeza que vai abençoar a vida de alguém. Um forte abraço, na paz do Senhor.